E aí galera, aqui é o PsyPlay, tô trazendo mais um vídeo para vocês relacionado à pesquisa. Vou tentar trazê-lo sempre na quarta, quinta-feira. Dessa vez eu tô colocando como gameplay de fundo o Super Mario 3D World, do Wii U, né? Que é um dos jogos que eu acho mais fantásticos do Wii U, né? Mas vamos à pesquisa, né? Eu tava lendo essa semana algumas pesquisas relacionadas a vícios, né, e dependências, e achei umas bem interessantes que falavam de vício com relação ao videogame. E aí, pesquisando, eu descobri algumas informações que eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema. Para quem não sabe, dependência em videogame só foi reconhecida realmente em 2013. Basicamente, não exato, né, mas em maio de 2013. Até lá, sabia-se que existia, mas não se estudava tanto, né? E essa data é referente ao dia em que a pesquisa não, ao dia em que a dependência foi acrescentada ao DSM, DSM-4, se não me engano, ou 5. DSM é o quê? É um, é um manual de diagnóstico e estatística muito usado no mundo para se referir a doenças comportamentais, vamos dizer assim. E muita gente, assim, muitas profissões usam ele como base. Mas, só uma curiosidade. As pessoas dependentes de videogame, elas normalmente têm problemas, assim, relacionados a trabalho, né, produtividade no trabalho, escola, faculdade, a questões físicas, psicológicas, emocionais, sociais, né, e até mesmo assim, vamos dizer, em saber lidar com as suas próprias emoções, né. E eu levantei alguns tópicos para falar para vocês referentes a isso, que assim, se você conhece algum amigo ou você acha que está sofrendo de dependência de videogame, né, tá ficando viciado, primeiro é não ter vergonha de falar disso, né, ou pesquisar sobre isso, buscar uma ajuda de alguém que você confie e vou elencar algumas atividades que as pesquisas sugerem para amenizar isso, né? Mas por alto, assim, eles falam muito do tipo achar uma atividade extra para se fazer, né? Achar um hobby, uma atividade que não seja relacionada aos jogos. Em geral, assim, eu diria as tecnologias, porque não adianta você ser viciado em jogo, por exemplo, ser viciado em jogo mas você tá lá jogando jogos como de computador depois, ou celular. É interessante você se desligar dessas tecnologias por um momento, e eu vou morrer, mas enfim, se desligar dessas tecnologias e começar a estabelecer limites seus, né? Limites próprios para aprender, assim, vamos dizer assim, para estar lidando com essa situação do vício, da dependência. É claro que tudo isso é muito fácil você falar, parece tudo muito mágico, mas é bem complicado para quem sofre, né? E aí, lendo os artigos, eu achei alguns sintomas que as pesquisas mostram, né, referentes a isso. E eu vou elencar alguns dos sintomas, né, eu coloquei 5, que elas colocam, que é se você fica irritado, né, você tem irritabilidade ou ansiedade quando você para de jogar, quando te tira um videogame, né, vamos colocar assim. A pesquisa ela fala mais no sentido de tipo, você fica muito feliz quando joga. É claro que quem joga fica feliz, mas é mais no sentido, se você ficar muito feliz quando tá jogando, mas depois fica extremamente irritado quando te tiram o jogo, é um indício, é um dos sintomas, é um indício de que tá com sintoma. Outro é se você passa muito tempo pensando em jogar, né, pensando nos jogos, ao invés de se focar nas atividades que você tem para fazer ali de faculdade, trabalho, né?
E isso, assim, esse aspecto, assim, óbvio, que se você está muito ansioso por um tipo de jogo, por exemplo, eu estou ansioso pelo Mario Kart, eu penso bastante nele. Mas isso não me atrapalha no meu trabalho, né, na minha faculdade, nas minhas relações. Mas é normal você pensar em algum jogo que você queira. Pô, quando Dark Souls lançou, todo mundo estava ansioso por ele. Né? E é óbvio que vai ficar ansioso porque é um jogo bom. Então, assim, pra quem gosta, né? Óbvio. Mas não quer dizer que você, por estar ansioso naquele período ali, você tá viciado. No sentido de você pensa demais ao ponto de atrapalhar suas relações, de atrapalhar suas tarefas diárias. Se sim, né, é um problema. Outro sintoma que ele coloca é se você deixa de fazer atividades, né, para ficar jogando. Se você deixa de fazer atividade, é um problema, né? Então já foram dois sintomas, né? Você jogar, assim, você ficar irritado se te tira um jogo, você jogar por muito tempo ao ponto de atrapalhar suas atividades e você pensar muito no jogo ao ponto de não ter o foco nas atividades que você está fazendo, né? Parece duas coisas parecidas, mas uma é você pensar em jogar e outra é você efetivamente estar jogando. É, ele coloca outros sintomas, outra característica, vamos dizer assim, que é se você mente quando as pessoas te perguntam com relação ao jogo. Aquele tipo de pergunta assim, quanto tempo você joga? Você fala que joga meia hora, mas na verdade você joga 1 hora e meia, né? E só que você sabe que você tá mentindo, você dá meio que aquela risada interna e percebe que não, pô, eu tô mentindo, mas a pessoa não precisa saber que eu tô mentindo. Você fala mais pra não ser mal julgado, né? Vamos dizer assim. E o outro sintoma, que é muito comum, acredito, na maioria das pessoas, é se você deixa de dormir. Se você deixa de dormir, ou se você acorda no meio da noite para jogar, né? É claro que quando você, como eu falei, você está ansioso por um jogo, né? Pegar meu exemplo, estou ansioso pelo Mario Kart. Pô, eu não sei se eu vou dormir no dia que eu comprar ele, né? Vai depender do dia que chegar aqui em casa o jogo e tudo. Mas é óbvio que eu vou passar um bom tempo jogando o jogo. Mas isso não quer dizer que eu esteja viciado de forma, vamos dizer assim, doentio. Eu estou curtindo o jogo. Agora, se você começa a passar muita noite sem dormir, né, sem fazer as atividades ou dormindo mal, isso já é um indício de problema. E aí tem que procurar ajuda profissional, como eu falei. Procurar alguém da sua confiança, ajuda especializada se precisar. Normalmente precisa, mas e é interessante que tenha, mas nesse aspecto mesmo. E eu achei outros dados interessantes com relação à questão da dependência, que é 10% dos jogadores e usuários de tecnologia são dependentes de tecnologia. E esses dias eu estava almoçando e aí eu vi uma propaganda de. Não lembro do que era exatamente, mas era interessante a propaganda que o cara saía de casa, ele acordava, saía e estava desnudo, saía pelado, né? Saía pela rua. Ao ponto de que ele só se deu conta depois. Ele voltou, fez o caminho de volta para casa. E nisso que ele começa a voltar, o que, que acontece? Ele chega em casa e pega o celular. Se a gente parar para pensar, hoje muitas pessoas são assim, elas se sentem completamente desnudas se não tiverem com o celular próximo, né? Se o celular não estiver ali. E é nesse sentido mesmo que você vê assim, as pessoas elas jogam tanto que às vezes elas não percebem isso, né? Então, se você não jogar um pouquinho naquele dia, você se sente mal, mas, né? Trouxe esse exemplo mais para ter uma noção assim de como é, né? É, e as pessoas que muitas assim das que sofrem com a dependência dos jogos, elas não se veem viciadas, né? Elas não se veem como pessoas viciadas. E além disso, elas não sentem que aquilo ali atrapalha a vida delas.
né? E aí uma das coisas que eu achei também é a seguinte, que algumas pessoas quando elas tentam sair do vício, elas não conseguem não porque elas não querem, né? Mas porque o meio delas, pegar o exemplo gamer, né? O gamer normalmente ele tem muitos amigos que também jogam, então para ele que está na situação de dependência, sair daquela situação ali é muito complicada, porque como é que ele vai falar para os amigos, né? A não ser que ele fale para um amigo ou outro que seja de extrema confiança, mas se todos os amigos dele estão jogando, como é que ele vai trocar o hábito do jogar por outra atividade, né? Já fazendo assim, as pesquisas elas meio que fazem umas críticas umas às outras, né? Mas nesse sentido. E é interessante assim para quem tem dependência de qualquer coisa, cigarro, bebida, jogo, não só videogame, mas jogo de poker, essas coisas. É interessante descobrir por que está jogando. Normalmente a gente joga para fugir de alguma situação, né? E isso eu vou explicar um pouco mais adiante. Algumas atividades que eu li assim que algumas pesquisas recomendam é a gente pegar e elas recomendam mais para criança porque é mais comum vício na criança, vício com relação ao jogo na criança, do que no adulto, mas também acontece no adulto. É você arrumar um acampamento de verão para o seu filho, de forma que ele possa, vamos dizer assim, né, se desligar do jogo. Como eu falei, se desligar daquela tecnologia toda, né? Tô perdido aqui, mas porque se você consegue tirar aquele estímulo que é o jogo, isso já te ajuda bastante a enfrentar, né? Já é uma, como eu falei, já é um começo. E ele sugere acampamento de verão, é, atividades físicas, né? E o principal que eu achei assim, que eu gostei, é que ele fala para estabelecer tempo limite, né? Eu sei que é difícil, mas o tempo limite, se a gente parar para pensar, não é só com relação ao jogo, né? Ao jogar em si, mas é até para a gente ter meio que assim, uma autodisciplina para nossas tarefas, né? E pesquisando mais, né, sobre esse assunto, eu achei uma pesquisa de um cara chamado, se não me engano, Ricardo Salgueiro, que ele comenta o seguinte, ele criou um instrumento de 9 perguntas, um questionário de 9 perguntas, de sim ou não, que ajudam você a identificar se você está com vício, tá com indícios de vício ou não. E essas perguntas, elas são bem simples, eu deixei elas na descrição se você quiser responder, fique à vontade. Mas, enfim, vou dar uma parada aqui só para falar elas, mas é no sentido assim. A primeira pergunta é relacionada ao fato de eu continuo pensando em jogos ou lembrando mesmo quando estou longe deles, né? Aquela questão do sintoma. Se você jogou, mas você ainda continua pensando no jogo, é porque provavelmente tem algum indício de que você está com problema. Outra pergunta que ele fala é assim: eu dedico o tempo que eu dedico aos jogos é crescente, porque é aquela questão, quando você é viciado em alguma coisa, pegar o cigarro como exemplo, o cara que fuma o cigarro, ele começa com um, para aquela situação de estresse. Depois ele passa para dois, para três, até o ponto que ele começa a fumar uma caixa inteira de cigarro, para uma situação que às vezes poderia ter sido resolvida de uma maneira bem mais simples. Né? Não precisaria de 5, 20 cigarros, poderia ter sido um, né? Ou até mesmo nenhum. No jogo é a mesma coisa, né? Por isso que é aquela questão de você saber por que você joga, né? A terceira pergunta é no sentido de eu já tentei parar, diminuir, cortar ou controlar o tempo da jogatina? Sim ou não, né? Porque normalmente, como eu falei, a pessoa que não é viciada, ela não se percebe assim, mas tem gente que fala, pô, tô jogando, pegar assim, tô jogando aqui há 2 horas e não consegui fazer o que eu queria. Só que aí você não corta esse tempo de jogo, você não vê que ele está atrapalhando todas as suas outras atividades.
né? É, é uma das perguntas que ele coloca assim. A quarta pergunta é: quando eu perco uma partida ou não consigo o resultado que eu queria, eu continuo jogando mesmo sem precisar? Nesse ponto dá pra ser assim. É claro que quando você perde por um jogo de luta, você não quer terminar o jogo perdendo, você quer terminar ganhando. Mas ele coloca, eu vejo que pode ser interpretado da seguinte maneira. Imagina aqui no Mario, eu terminei já essa fase, mas eu tô vindo de novo nela. No caso aqui eu venho mais pelo vídeo. Mas imagina que eu venha só pra vir e falar assim, vou terminar ela num tempo recorde. Vou fazer uma pontuação X, né? De uma forma que não tenha sentido, é desnecessário fazer isso. Que nem outro exemplo que eu gosto muito é o Angry Birds. Você joga lá, tem a pontuação 3 estrelas, os mais atuais têm alguns itens escondidos, mas você chega lá e simplesmente terminou a fase, pegou tudo, mas você continua indo na fase mesmo que você não está precisando ir, mas você vai. A quinta pergunta que ele coloca é: quando estou irritado, bravo, triste ou ansioso, eu uso mais ainda os jogos, que é a questão que eu falei assim de enfrentamento. A pessoa que ela é viciada, ela é dependente, ela não tem muita, ela não se vê com muitas possibilidades de enfrentamento de determinadas situações. Ela fica muito presa a fazer sempre o mesmo comportamento, a mesma situação, né? Mesmo hábito. Ela não busca novas formas de enfrentar aquele problema. E aí, como eu falei, é um problema que a gente tem, né? Quando é um problema que é um indício de problema. Você, claro, se às vezes você briga com seu pai, sua mãe, você vai jogar para desestressar, isso é normal, né? Mas se você começa a fazer isso para todas as vezes que você teve uma briga ou teve uma situação ruim no seu dia a dia, é indício de algum problema, porque você não está sabendo resolver a situação de uma outra maneira. Está dependente do jogo. A oitava pergunta é: para conseguir jogar, eu precisei mentir, brigar, discutir ou faltar aula ou trabalho, né? Porque assim, a gente coloca, até no Facebook mesmo, tem algumas tirinhas, dinheiro do lanche eu usava no fliperama e tudo mais, né? Hoje a gente usa o dinheiro do lanche na DLC. Mas você às vezes não se percebe dessa maneira, no sentido de tipo, eu eu briguei, mas não era nem pelo jogo, mas assim, no sentido de você precisou brigar para jogar alguma vez? Eu já precisei na minha vida, eu precisei brigar com meu irmão porque eu queria jogar, ele não deixou, né? E aí foi uma situação bem assim, você pensa, caramba, é bem extrema, né? Você brigar com a pessoa porque você não tá podendo jogar. Uma característica de pessoas que não têm um autocontrole muito bom, né? Vamos dizer assim, não que elas sejam desequilibradas, não é isso. Mas são pessoas que estão com um sintoma de problema ali. E a última pergunta que o Salgueiro fala é no sentido de você. Ele pergunta assim: eu já diminui meu ritmo de trabalho, estudo, deixei de dormir, virei noites ou coisas do gênero para jogar? Como eu falei, é muito comum você virar a noite jogando. É bem, realmente comum, assim. Só que a maioria desses sintomas eles são encontrados nas pessoas que jogam muitos jogos online, né, os MMOs. As pessoas que jogam videogame de console, PS3, Wii U, Xbox, é difícil ela viciar no jogo. Que é mais um elemento que eu vou colocar brevemente aqui, né? Mas é nesse sentido, você já teve assim perda de produção no trabalho, nas suas atividades diárias, né? E pesquisando um pouco mais, eu achei um elemento que eu acho bem interessante, que uma pesquisa colocou, todas as pesquisas assim, a maioria das pesquisas que eu li, eu coloquei o link delas na descrição para vocês.
Como eu falei, o questionário eu também coloquei em português, que ela coloca o seguinte: é, pontos que são viciantes nos jogos, pontuação, né? Como eu falei, o Angry Birds, por exemplo, muitas pessoas jogam Angry Birds ou esses jogos casuais, Candy Crush, é, Tetris nem tanto assim às vezes, mas esses jogos mais de Facebook, de jogos rápidos, né, casual mesmo como a gente fala, pela pontuação, porque você tem a pontuação que você quer alcançar, mas eles são jogos que te mantêm para você fazer sempre a melhor pontuação possível. Outro elemento é o fato de você zerar o jogo, né? Ele é um elemento de prazer. Só que às vezes você zera o jogo e você não vai continuar o jogo. A não ser que ele pode ser um Chrono Trigger da vida que tem 13 finais. Você quer ver os 13, você vai zerar 13 vezes, né? Um outro fator é a história e o gameplay. Que pra mim esse é um dos principais que me atrai num jogo, né? Que não adianta o jogo ele ser bom, ele tem que ter uma história boa e um gameplay legal. A maioria desses, como eu falei, a maioria desses aspectos que eu estou falando são muito mais voltados nas pesquisas por MMOs, mas podem ser utilizados para os jogos de mesa. Outro fator é a descoberta e exploração. Você não pega um jogo, o jogo não te prende se ele não tem uma exploração muito boa, se ele é muito limitado, né? Por exemplo, Angry Bird ele não tem exploração nem descoberta, você não descobre nada ali. Claro que ele tem alguns elementos no cenário que são de exploração ali, né? Mas é bem mínimo assim. Diferente de um Zelda ou de um RPG que você tem detalhes no mapa que você tem que descobrir, né? E outro ponto é as relações, que aí nos jogos online, por exemplo, como Call of Duty, você não fica viciado em Call of Duty pela relação que você tem com outro jogador, você fica viciado em Call of Duty pelo prazer que você tem ali da pontuação, de você estar sempre fazendo, sempre matando mais pessoas, no caso, né? Mas no jogo online, muitas vezes o que faz você continuar jogando não é nem o jogo mais, são os amigos que você fez dentro do jogo, né? Aquela comunidade que você fez, aquela guilda que você formou com um grupo de pessoas ali. Então, assim, esses foram alguns elementos que eu trouxe para pesquisa, né? Das pesquisas que eu fiz relacionadas aos vícios e dependências com relação aos jogos. É claro que é muito mais coisa além disso, mas assim, é o que eu consegui achar e que eu achei importante e interessante. Vou estar colocando alguns tópicos na descrição aí, para quem tiver interesse. Se você gostou, dá o like, compartilha e se não está no canal e quiser, se inscreve, né? Como eu falei, eu vou estar tentando trazer toda semana um vídeo relacionado à pesquisa, como eu falei no primeiro vídeo. É uma área que eu tenho interesse e que eu sinto falta no YouTube. Então, assim, nesse sentido, se gostou, já sabe o que fazer, né? E aí, eu vou estar trazendo outras séries. Esses vídeos que eu trago, tipo Super Mario Bros., Wonderful e tudo mais, são jogos que eu vou trazer a campanha deles, mas depois que eu terminar a campanha do Golden Sun e do Shield of Light que eu comecei agora. Eu pretendo terminá-las de uma maneira mais rápida, até porque eu estou colocando 2 vídeos por dia. Na verdade, 2 vídeos, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E aí, quem tiver interesse, dá uma olhada aí nos vídeos, né? Mesma coisa, se gostou, curte, compartilha, enfim. E se quiser, pode sugerir temas que eu vou estar pesquisando também. Para mim até é bom, porque eu pesquiso bastante nessa área. Então, né, obrigado aí pela atenção e bom feriado para vocês. Joguem bastante.